Boa noite a todos, boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, especialmente aqui um abraço ao Rubens Nunes, bem-vindo nessa casa, um abraço ao Cidinho também que retomou. Muitos assuntos, né? Então, objetivamente, vou fazer dar umas boas-vindas ao Leco, né? Bem-vindo, representando aí o pessoal dos blocos carnavalescos. E eu queria, essa noite, dirigir o meu discurso, pautar o discurso, pensando na questão da palavra oportunidade. A oportunidade, muitas vezes, se a gente escuta ela teologicamente, algumas pessoas dizem que a oportunidade passa uma vez só na nossa vida. Muitas vezes, no setor privado, nas empresas, a oportunidade ela é um sinal, talvez, para a empresa reduzir custo e aumentar a capacidade de venda. Oportunidade na escola é aquele momento que você teve e conseguiu estudar e arrumar um bom emprego. Então, são vários assuntos, eu quero direcionar e a gente sempre lembrar nessa questão da oportunidade. Eu quero começar... Pode colocar a foto, Sônia, por favor? Ele está pequeno, mas é só para me ajudar a lembrar. O que eu trabalhei essa semana, eu fiz uma parceria com o Instituto, chamado Instituto ITS. Pode colocar mais um? Então, ali, depois eu vou disponibilizar, pode passar. Ali ele é bem detalhado, mas é só para a gente visualizar que, de fato, o ITS, que é o Instituto de Tecnologia Social, ele tem um caminho, ele trabalha com um projeto chamado Projeto de Inserção de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. Então, a ITS Brasil nada mais é do que um apoio para que a sociedade possa, de fato, aplicar o primeiro emprego para as pessoas com deficiência, o PCD. O Instituto ele trabalha junto com o PRONA, com o Ministério da Saúde, e ele desenvolve, com o principal objetivo, inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal, mediante a tecnologia social do emprego apoiado. O emprego apoiado surgiu nos Estados Unidos com a questão principal do apoio técnico ao emprego apoiado. A gente tem no Brasil já há algum tempo uma lei que determina que as empresas privadas precisam determinar uma cota de trabalho para as pessoas com deficiência. E aí, um bom problema, se é que um problema chega a ser bom, mas um bom problema que a gente vem enfrentando é que existem as vagas, porém a gente não tem pessoa com deficiência totalmente preparada. Então, o ITS, a gente conseguiu essa parceria com o Vinhedo, semana passada, com o apoio do Edson Ruiz, aqui o meu agradecimento, junto ao secretário Viola, a gente assinou a carta de anuência. Então, o próximo passo é junto à Secretaria, ao Ministério da Saúde, para que Vinhedo possa, de fato, conseguir esse trabalho. Então, o próximo passo, acredito que até abril, eu venho aqui trazer a notícia que a gente conseguiu trazer para Vinhedo esse projeto. Pode passar a próxima foto? Eu pautei na questão da oportunidade, porque esse final de semana eu participei de 2 eventos, de novo, envolvido com a pessoa com deficiência, e um deles é a LIA. O LIA é um projeto que existe, não é, de lazer, inclusão e acessibilidade. O LIA ele foca principalmente as crianças com deficiência. Não é? Então, no sábado, nós estávamos lá na Pabex, e aí mais uma oportunidade de aprendizado. Não é? O LIA precisa de apoio. Eu sei que a vereadora Ana Genesini tem esse trabalho também de fazer, se não me engano, um projeto do ano passado para colocar acessibilidade nos brinquedos para as crianças. É um trabalho que é importante. Então, é mais do que de um vereador ou não, não é? É um trabalho da cidade para que, de fato, a criança possa ter essa oportunidade. Ali no sábado, eles estavam com skate adaptado, com a brinquedoteca inclusiva. E pode parecer uma coisa distante, mas cada vez que nós, teoricamente sem deficiência, porque aquele que usa óculos tem uma deficiência, não é? Então, cada um de nós é convidado, de fato, a acolher as pessoas com deficiência e a sociedade precisa dessa movimentação. Pode passar? E como comprovação da oportunidade, ontem à noite, ali na João 23, na paróquia São Francisco, o Rafael Atkinson, ele deu uma palestra, não é? A palestra começa com o título "Você já abriu o seu presente hoje?". O Rafael ele é portador de síndrome de Down, ele tem 20 anos e ele está na 7ª palestra dele. Ele ficou orgulhoso de contar que com ontem são cerca de 300 pessoas que estão escutando a palestra do Rafael. E qual que é a grande oportunidade que eu enxergo? A gente não perder a oportunidade para divulgar. Então, o mês de março, mundialmente destacado como conscientização da síndrome de Down. Eu vou falar hoje, vou falar segunda que vem, e no dia 27 também. Dia 21/3,
especificamente, até didaticamente, destacando que são 3 cromossomos no cromossomo 21. Então, por isso, dia 21 de março, considerado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Pode passar mais uma? Junto com a questão da inclusão, na quarta-feira passada eu estive presente com o nosso arcebispo, Dom Ayrton José, deu uma aula para nós sobre a campanha da fraternidade. E aí eu destaco aqui de novo a nossa oportunidade. Aqui em Vinhedo ainda, nós temos uma parte da Mata Atlântica, que eu vou falar especificamente do bioma, que a campanha da fraternidade fala para a nossa região. O bioma, só lembrando, é toda a oportunidade de vegetação, animal, meio ambiente e natureza que precisa ser cuidada. Uma informação que é interessante, desde a colonização até hoje, a Mata Atlântica resiste com apenas 8,5% de florestas. Então, esse 8,5%, a gente tem que fazer essa pergunta, a gente vai cuidar ou não? Aqui em Vinhedo, especificamente, a gente tem a Fazenda Cachoeira como uma oportunidade, não Mata Atlântica mais natural, mas ainda como natureza. O Altos do Morumbi tem um projeto antigo que muitas pessoas tentaram fazer do Corredor Verde, não é? Que passaria ali Altos do Morumbi até Valinhos. Então, a oportunidade de estar presente com o nosso arcebispo e ouvir dele que o bioma principal está no nosso quintal, está na nossa casa. O quanto que a gente conscientiza as nossas crianças para que, de fato, a gente tenha uma mobilização em favor do meio ambiente. E, junto com isso, pode colocar outra foto. Na quinta-feira eu estive com o senhor Mário Kobianchi. Ele é chefe de gabinete ali em Indaiatuba e ele é presidente da FEAIN, não é? A Federação das Associações de Indaiatuba. Então, o que o Mário se propôs a nos ajudar aqui em Vinhedo? Eu comecei um trabalho com ele e ele vai nos ajudar com 2 palestras, especificamente para a gente falar do terceiro setor. Só relembrando, né, quem está nos ouvindo, o primeiro setor, a questão do executivo, legislativo, né, o governo. O segundo setor, as empresas privadas. E o terceiro setor é o setor das ONGs, OCIPs. O Mário ele é especialista em arrecadar fundos para associações, entidades, ONGs, OCIPs. Então, a gente vai planejar esse curso, que ele vai trazer para Vinhedo de uma maneira gratuita, para que, de fato, as entidades possam fazer essa arrecadação. A outra parte que ele vai nos ajudar, e aí eu preciso da cola, que o Mário Kobianchi ele vai nos ajudar para falar sobre o marco regulatório. O que acontece muitas vezes nas ONGs ou CIPs? Existem empresas que querem ajudar, assim como o ITS, que é um instituto que traz essas verbas, esse recurso, muitas vezes a ONG ela não tem esse apoio, tem sempre a boa intenção, não é um trabalho que é desgastante, um trabalho que muitas vezes sofre até preconceito, e ele precisa da questão legal. Então, o Mário ele vai vir para Vinhedo para nos ajudar, e eu vou divulgar aqui para todas as entidades envolvidas com captação de recursos. Vereador, me concede uma parte? Claro. Na sexta-feira, eu vou falar um pouco na minha fala pessoal, eu estive com o Mário e com o Hélio, né, que é presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba, e o senhor que trouxe os dois aqui para conversar comigo. Salvo engano, essa semana terá uma palestra importantíssima, que é sobre o marco regulatório na cidade de Indaiatuba. Então, aí fica aí para os ouvintes, para as pessoas interessadas a participar, será na Câmara Municipal de Indaiatuba. Eu não sei precisar o dia, mas podemos fazer uma pesquisa e depois colocar aí à disposição da plateia e do público. Obrigado pela parte, presidente. Sempre, como eu disse no começo, a oportunidade não pode ser perdida, não é? Então, estamos em sintonia. A palestra do marco regulatório é amanhã, terça-feira, não é? Na Câmara de Indaiatuba, estão todos convidados. Esse é o convite do Mário Kobianchi para nós. O que eu enxergo como, de novo, a questão da oportunidade, é que, de fato, a gente não precisa fazer um esforço quando a gente não conhece o assunto. É interessante como a gente tem a oportunidade de crescer quando você não conhece o assunto. E aí eu quero a oportunidade de falar dos acontecimentos da semana. Que oportunidade que a gente perdeu de resolver o assunto, e aqui os parabéns ao presidente da Câmara, Anil, porque antes da sessão ele fez questão de questionar, né, na verdade de perguntar ao Rodrigo e o PC diretamente envolvidos aí, e ele fez a proposta de trazer o secretário Alexandre Viola, né, o doutor Alexandre Viola, para conversar.
Óbvio que as informações que o Viola trouxe foram muito esclarecedoras. Assim como é óbvio também que a ação do PC e do Rodrigo estavam em função de uma melhoria. Ninguém vai querer questionar um trâmite que é normal dentro de um hospital. Óbvio que eles queriam buscar a melhoria. O que me deixa pensando na oportunidade, como já foi falado aqui, não precisava ter chegado a esse extremo. A partir do momento que eles pediram informação para checar a unidade onde estava ali guardando os remédios, precisaria ter um destino, teria que ter uma solução. O que mais me preocupa é a resposta muito rápida, sem pensar. E aqui eu mando um recado, não falo, né? Porque eu fico feliz que o Edson está sempre presente, o Gurian aqui está sempre presente. A gente perde uma oportunidade de dar uma resposta quando a gente se precipita, talvez, né? Eu entendo a situação que estava acontecendo, mas me incomodou quando eu fiquei sabendo a questão de um boletim de ocorrência para os vereadores. Eu acho que é uma oportunidade que não precisava ter acontecido. Assim como os vereadores também entenderam que poderia ter sido realizada de outra maneira se simplesmente a porta tivesse sido aberta. Então, quando eu li lá que não tinha chave, é uma questão até de segurança. Você tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, se não me falha a memória, o Mazinho é o presidente da CIPA, você envolve toda uma questão e, de fato, a Santa Casa precisa ser preservada, mas quem está ouvindo não é só os vereadores que causaram mal-estar para a Santa Casa. A partir do momento que o representante diz que não tem uma chave para abrir uma porta de segurança ali, uma porta que tem alguma, é uma oportunidade, né? Então, eu acho que a gente não pode perder essa chance de ter alguma informação que seja investigada. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo na primeira semana de janeiro, nós, vereadores, estivemos presentes com o senhor prefeito, alguns secretários, secretário da Educação, para falar do assunto transporte universitário e técnico. E quando nós fizemos a proposta, ficou claro que era óbvio que tinha que ser remetido o óbvio ululante, não é? Ou seja, fazer o que já estava combinado. Por que esse desgaste todo? De novo, uma oportunidade. Então, aqui, o que eu estou fazendo como vereador, falando da minha parte, da minha pessoa, toda vez que nós colocarmos uma informação, é porque, de fato, há uma oportunidade de melhoria. Ficou provado, mais uma vez, que havia uma oportunidade que poderia ter sido evitada, esse desgaste total, não é? E, para terminar minha fala, eu quero só relembrar o que aconteceu do transporte universitário. Toda essa correria é a gente não perder a oportunidade do planejamento. E eu quero aqui, de público, dar os parabéns para os únicos, de fato, vencedores dessa história, que são os estudantes. Nós fizemos nada mais que nossa obrigação, a prefeitura muito menos ainda, só fez a obrigação. Então, o grande parabéns é dos estudantes e por essa noite é só.